E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no podcast do SOC Brasil. Hoje a gente tem um convidado bacana aqui, com um papo muito legal. A gente vai falar de um assunto muito importante para a segurança. O nosso convidado aqui tem uma extensa carreira dentro de cibersegurança. Então, a gente vai apresentar aqui Bruno Botelho. Prazer, cara, revê-lo. É uma honra tê-lo você aqui como convidado do nosso podcast. Cara, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa gostosa, né? E é muito bom, assim, a gente ver as pessoas que a gente conhece no passado, né? A gente já Sim, trabalhou junto. E verdade. para onde a vida vai nos levando, cara. Parabéns aí. Obrigado. Só um pouquinho aqui, galera, do currículo aqui do Bruno. É instrutor de cursos de certificação, né? Correto. É professor de cursos de pós-graduação, né? Uhum. E tem pós-graduação em computação forense Sim, e é membro do IC Council of Excellence. sim. Cara, o que, que seria esse Circle of Excellence da IC Council? Bom, a IC Council ela é uma fabricante americana de certificações e ela tem os instrutores. Você tem que passar, além de passar na prova da certificação, você faz uma outra prova para ser instrutor. Uma vez Legal. como instrutor, eles têm um círculo de excelência, que são os instrutores melhores ranqueados pelos alunos. Então, eu faço parte desse time pelo feedback que os alunos me dão em aula. E a gente revisa os materiais das novas versões. Então, eu participo... Vai sair a versão 3 do curso X. Então, eu vou lá e opino, sabe? Quais tópicos deveriam ter, se o laboratório está legal, para onde vai. Legal, bacana. Show de bola. Vamos para nossa pauta. A gente vai falar então sobre arquitetura de segurança. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta para o Brunão. Brunão, defina para gente, cara, o que, que vem a ser arquitetura de segurança? Cara, uma excelente pergunta. Deixa eu quebrar ela em duas partes, para depois a gente juntar. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar no que é arquitetura, né? Quando a gente pensa num prédio, numa casa, é muito fácil da gente pensar no que o arquiteto faz, né? Ele dá a forma de como aquele prédio vai ser. E depois tem o engenheiro que vai lá e define qual o tamanho da coluna, e tem a pessoa que vai lá e coloca os blocos. Eu acho que quando a gente fala em tecnologia no geral, o arquiteto ele é uma pessoa plural de conhecimentos, então ele tem que ter uma visão mais holística de todo o espectro da disciplina que ele atua. E ele também tem que ter uma boa visão de negócio, né? Então, o arquiteto, assim como o arquiteto de casa, tem que entender o que o cliente quer, o que ele deseja, se vai ser uma loja do Starbucks ou se vai ser um prédio residencial. O arquiteto de tecnologia ele tem que entender o negócio, ele está no meio da ponte. Ele não é nenhuma pessoa de negócio, nem completamente um especialista em tudo. E trazer a visão de como materializar isso da melhor maneira. Na minha área de segurança, eu participo de projetos, identifico, entendo o que aquele projeto quer. Então, é um e-commerce novo, é um produto médico que vai ser lançado, é uma nova aplicação, é um sistema de e-commerce. Entendo o que está por trás, o negócio que está por trás daquilo. Pressuposto isso, eu passo a desenhar quais serão os controles de segurança. Então, vai precisar ter um Web Application Firewall, vai ser na nuvem, a gente vai precisar integrar no SOC, quais são os requisitos de segurança, porque quando a gente entra na área de segurança, a gente costuma pensar que a coisa é binária, né? Fala, não, Sim. tudo tem que ter antivírus, tudo tem que ter backup. Só que a verdade é um pouco, né, são tons, né, que a gente tem, não é binário. Então, uma aplicação para reserva de salas, por exemplo, tem que ter um nível de segurança, que é diferente de uma aplicação de e-commerce. Sim, com certeza. Então, o arquiteto, ele desenha esses requisitos, ele parte da implementação desse projeto, né? Então, ele vai dizer, né, por exemplo, quais são as tecnologias de segurança, quais processos são necessários. Ele vai, talvez, fazer a ponte. Isso depende muito de empresa para empresa, né? Mas ele vai falar com o SOC, por exemplo. Está entrando um projeto novo, vai ser o e-commerce, a gente vai colocar um AF aqui, tem que ter um antivírus. Ele vai fazer a ponta com a Red Team, sabe? Essa é uma aplicação, cara, muito importante para a gente. Então, a gente precisa fazer pen test. E eu vou negociar com o projeto uma data para fazer esse pen test. E ele também costuma entender a parte de regulações. Então, é um projeto que vai lidar com dados pessoais. Então, pode variar de empresa para empresa, né? Mais uma vez, mas geralmente o arquiteto que vai definir. Isso aqui tem PII, né? Tem dados, nome, CPF. Então, a gente vai ter que ter essas camadas de segurança. Deixa eu integrar com a área. Então, eu dei alguns exemplos para vocês poderem entender, né? Tipo, quão plural é a visão de um arquiteto. Ele entende um Entendi. pouquinho do SOC, um pouquinho do Red Team e um pouquinho do negócio. Então, o Sim. arquiteto ele não é especialista em nada. Ele é um cara que entende um pouquinho de tudo. Pelo menos na minha opinião, né? Sim. Você falou ali que até comparou, né, um arquiteto e um engenheiro. Hoje a gente vê dentro da segurança
o arquiteto de segurança e o engenheiro de segurança. O que diferencia o arquiteto de segurança e o engenheiro de segurança? Cara, pegando um gancho assim, né? A medicina, por exemplo, né? É um negócio que tem mais de 2.000 anos de história. Sim. Então já está muito bem estabelecido. Se a gente comparar com a tecnologia, cara, Linus Torvalds está por aí, Bill Gates está andando por aí, né? Então a gente está na era da pedra da tecnologia. Sistemas mudam muito. Outro dia eu vi uma vaga, estamos procurando um Jedi de segurança, né? E aí, né, vai até só onde o seu autorrespeito permitir, né? Sim. Aquilo que se aplicar para uma vaga dessa, Sim. mas de modo geral, o que eu vejo no mercado, um engenheiro é alguém que entende muito de um assunto específico. E, eventualmente, mais até que um arquiteto. A gente poderia dizer que ele é um especialista, então? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um CIEM. Provavelmente, a pessoa que pilota esse CIEM, do mais alto nível de especialidade, ela vai ser um engenheiro. Ela vai conhecer muito bem os processos, a tecnologia de como aquilo funciona. Né? Um arquiteto, ele não vai ter esse conhecimento tão profundo. Né? Então, por exemplo, se você me falar, Bruno, o que precisa para implementar um software? Como é que implementa o CIEM? Eu te faço uma versão holística, mas você fala assim, estamos com um problema tal no CIEM. Talvez aí eu vou ter que consultar as páginas, pedir ajuda para alguns amigos, estudar um pouco. Eu não tenho isso. Entendi. Ou um firewall, por exemplo. Né? Então, um especialista, alguém que entende tudo de um UTM. Ele é um engenheiro, ele entende muito daquela tecnologia, daquele aspecto. Entendi. Porém, em contrapartida, o arquiteto tem essa visão mais holística. Né? Ele consegue ter uma visão mais ampla sobre a temática de segurança. Mas talvez ele não seja um especialista em tudo. Não dá para ser especialista em tudo, né? Entendi. Você concorda com essa visão? Cara, concordo, porque a gente vê isso muito hoje nas empresas, né? A gente tem o cara ali de arquitetura. Basicamente, eu tô dentro de um time de arquitetura e a gente tá meio que dividido entre arquitetura e engenharia. Então, dentro do time de engenharia, a gente tem muitos especialistas, que são os caras que vão e fazem a coisa acontecer, enquanto o time de arquitetura, ele tem uma visão mais de business. Então, o cara vai lá, conversa com o CISO, com o CIO, com o CTO, entende o que vai entregar, pensando no negócio, cara, a gente precisa disso, a gente vai montar a caixinha dessa forma, e aí o especialista, o engenheiro, vem e fala assim, bom, entendi a entrega final. Para isso, a gente encaixa isso que é melhor, isso que é melhor, isso que é melhor. Eu acho que talvez uma boa maneira da gente falar também é assim, o arquiteto ele trabalha no PowerPoint e o engenheiro ele trabalha no Shell. Verdade. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Quando a gente fala de arquitetura, de segurança, como que você enxerga, Bruno, a arquitetura de segurança na era digital da IA, que é o que a gente está surfando a crista da onda agora? Bom, tem vários aspectos, né? Assim, é incrível como as empresas entendem e operam diferente com segurança. Né? Então, eu já vi empresas que têm todo tipo de estrutura que você imagina. Né? Eu já vi empresas que têm um time de segurança que faz tudo. Já vi empresas que dividem arquitetura e engenharia. Já vi empresas em que essas temáticas não existem, esses títulos de arquiteto. É pleno, sênior, júnior. Sim. E tem as áreas ali de governança e SOC. Tem áreas que tem Red Team. Eu acho que isso varia muito, assim, de modo geral, como as empresas têm se estruturado. Eu acho que eu esqueci a pergunta. Como que a gente... como que você vê a arquitetura na era digital com a inteligência artificial? Aqui. Pegando o gancho desse contexto, né? Eu acho que a inteligência artificial é algo que a gente está descobrindo ainda, né? Aliás, tem vários tipos de inteligência artificial. Eu acho que a gente está muito no hype, eu vejo muita gente falando sobre o assunto, mas poucas pessoas realmente estudando de fato, né? Machine Learning, a meu ver, é uma maneira de a gente usar a inteligência artificial para resolver problemas. Então, o que a gente tem na moda agora são os LLM, né? Large Language Models. Então, é um modelo que ele é construído com uma série de informações, podem ser texto, áudio, música, e ele consegue derivar informações com base nesse modelo, né? Então, quando a gente tem isso em mente, entendendo como funciona, a gente está meio longe daquele negócio do Exterminador do Futuro, né? Algo que tem consciência, que tem opiniões. Basicamente, é um super autocompletar. Sim. Eu acho que para os negócios é uma força importante, é uma nova ferramenta. Né? Você está ouvindo a gente aí, eu acho que é importante você dar uma olhada para isso, né? Pelos estudos, pelo que eu estou olhando. Manejar a inteligência artificial é uma das habilidades importantes que todo profissional de tecnologia vai ter, inclusive quem é de segurança. Né? Não é só colocar no chat GPT lá como é que construa uma linha de código, né? Exatamente. Assim, quanto melhor você usar a inteligência artificial, melhor você vai fazer seu trabalho. Ela tem um potencial de acelerar o processo muito grande.
Sim. Eu vejo poucos ainda aplicações disso para negócio, né? Então, vamos fazer um site de e-commerce, tá? Eu quero colocar um modelo de um LLM, né? Um modelo de linguagem que vai me ajudar no chatbot. Eu quero ter um modelo de linguagem que vai identificar, né, como as pessoas navegam na minha plataforma Omnichannel. Então, quem está usando o meu aplicativo no WhatsApp, no celular, quem está usando um site, por exemplo, um banco, por exemplo, né? Então, vai analisar o comportamento desse usuário e vai propor produtos para ele, personalizados. Né? O LLM ele vai chegar nisso, mas eu acho que a utilização para o negócio ela está muito tímida ainda. O que eu vejo ganho disso é nas operações. Né? Então, eu vejo cenários em que desenvolvedores conseguem entregar mais rápido, eu vejo cenário para refino de histórias, para geração de conteúdo. A qualidade desse conteúdo, eu acho que a gente, como sociedade, ainda está pensando um pouco, né? Sim. Às vezes não é nada muito inovador, às vezes é meio repetitivo, mas eu acho que não mudou tanto o jogo assim. Ele vai acelerar o jogo, mas as regras, os princípios, não vai tirar o trabalho de ninguém, tá? Acho que ainda está meio longe disso. Até porque, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, o que eu enxergo, assim... até a gente falou num outro podcast que a gente gravou aqui, que as pessoas têm medo da inteligência artificial roubar o trabalho. Eu acho que está muito longe disso, porque você precisa de dois pontos muito importantes dentro de uma empresa, dentro de segurança, dentro de arquitetura de segurança, que é pessoas e processos. Então, assim, por mais que você tenha inteligência artificial te ajudando, se você não tiver a pessoa que entende do negócio, de business, que entende qual processo se adapta para aquilo, levando em consideração a SOC, um playbook, cara, não adianta. Inteligência artificial não vai te ajudar nisso. Então, assim, eu tenho feito alguns experimentos, por exemplo, com o Copilot da Microsoft, que ele é um plugin que a gente consegue instalar no IDE. Eu sou um programador bem medíocre, né? Então eu sei um pouquinho de Python, mas é bem pouquinho, assim, lá da época da faculdade. E eu tava brincando para fazer uns códigos esses tempos. Eu falei, deixa eu testar, né? Cara, é incrível como ele me ajuda. Assim, eu acho que é uma ferramenta incrível. Mas se eu não sei como funciona um if, se eu não sei o que é uma classe, se eu não sei o que é uma conexão com banco, ou às vezes eu não sei nem perguntar para ele o problema, porque assim, você tem que entender o mínimo para poder pelo menos perguntar de uma maneira direita para poder ter uma resposta satisfatória, né? Então eu acho que ainda está meio longe de eliminar. Agora sim, se você conhecer um pouco do assunto, é uma ferramenta que acelera muito o trabalho. Verdade. Bom, voltando para dentro de arquitetura, que é o nosso foco aqui hoje, vamos explorar um pouco, Bruno, de exemplos que como uma arquitetura de segurança pode prejudicar o negócio. Cara, qual que é a sua visão? Eu acho assim, o papel do arquiteto ele está muito conectado ao negócio, né? Então, no primeiro momento a gente tem que entender, assim, desde a concepção de uma ideia, né? Então, quando eu estou lá na época, quando tem, imagina, né, que a gente tem um executivo aqui na mesa, a gente está falando, ó, ano que vem a gente vai lançar um e-commerce, né? Se eu tiver um arquiteto na sala de segurança para poder participar da concepção dessa ideia, a gente já consegue começar a identificar potenciais problemas, né? Então, a gente vai pegar as informações das pessoas para fazer um grande BI que a gente vai vender depois. Peraí, mas e a lei de privacidade? Então, a visão de regulamentação é importante. Principalmente se você estiver fazendo uma plataforma global, né? É incrível como que, apesar da internet ser uma rede global, em menos de menos de um minuto eu consigo pegar um arquivo, acessar um site na China, mas cada país ainda tem sua legislação. E coisas são crimes em uns países, não, leis diferentes, regulamentações diferentes. Então, se eu monto um produto e eu não tenho visão a regulamentação corrente, é um produto que está fatado ao fracasso. Sim, com certeza. Né? Eu também tenho que olhar para a parte de risco disso, né? Então, se eu estou montando uma aplicação crítica de negócio e eu sou relapso com a parte de segurança, né? Então eu não tenho bem definido uma estratégia, eu não conectei isso no meu SOC, eu estou lançando um aplicativo para a internet web que está aberto para o mundo inteiro e eu estou nem aí para a segurança, não tem nenhum controle de segurança. Esse site ele pode ser invadido, ele pode sofrer um ataque de DDoS, você pode ter fraudes lá dentro. Assim, pode ter todos os problemas de segurança que você já imaginou, né? E com a área de arquitetura, que é diferente de um seguro, né? Às vezes eu tenho essa comparação, né? Eu falei, não, então com a arquitetura, né? Se a gente pensar desde o começo, a gente não vai ter problema. Eu não posso garantir isso, né? Eu não sou uma seguradora que vai se dar um problema, não, a culpa é minha. Muito bom, muito bom. Mas eu tô lá para minimizar a chance disso acontecer, né? Entendi.
Acho que todo mundo já, né, quem trabalha aqui pelo menos 5 anos com tecnologia já deve ter visto algum desafio desse, né? Então, precisa fazer um pen test. Nossa, mas a gente não colocou no cronograma do projeto fazer isso. A gente não tem autorização do terceiro para fazer. Uhum. Ou, às vezes, nem lembra do pen test, né? Sim. Ou problemas de autenticação, né? A gente está indo para um mundo muito baseado em APIs, né? E eu tenho analisado um pouco da segurança de como a gente faz a autenticação de uma API, por exemplo. Então, às vezes, no aplicativo você tem super autenticação bonitona. Aí você vê a API, não tem nada disso, não tem controle de brute force na API. Exato. Aí você sofre ataques. Então, pegando esse gancho, cara, de API, é engraçado. E pegando arquitetura, né, de segurança e pegando o desenvolvimento de software que você estava falando, de entregar uma aplicação para um cliente final. A gente pode entender que quando a gente fala da arquitetura de segurança, ela está diretamente ligada a você fazer uma modelagem de requisito, uma modelagem de ameaças, conhecido como threat modeling, né? E a gente falar sobre design, a arquitetura ela está diretamente ligada a isso, ali dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de software? Eu acho que sim, né? A arquitetura ela é muito plural, ela tem que estar plugada em tudo, né? Assim, durante o desenvolvimento, o ciclo de vida desse software, o decomissionamento dele, então eventualmente um software ele vai ser arquivado, né? Esse site Sim. vai ser desligado e a gente tem que estar conectado. Então, quando a gente fala da etapa de design, concepção da ideia, né? Eu ver a parte de regulamentações, ver a parte de riscos, definir quais são as tecnologias onde isso vai rodar, estou ali. Durante o desenvolvimento, né? A gente vai gerar alguns requisitos. E aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? É muito comum a gente de segurança chegar com aquele monte de requisito para o negócio, né? Falar assim, tá aqui essa planilha com 280 linhas, implementa tudo aí para mim. Aí você vai ver, o projeto tem 15 histórias, sabe? Sim. Você está pedindo 280 requisitos de segurança. Sim. Então, entender o que está por trás vai ajudar a gente a definir melhor os requisitos, né? Mais uma vez, não são todas as aplicações de uma empresa que precisam ter todos os requisitos de segurança. Então, esse olhar crítico de um profissional mais experiente em cima disso pode ajudar a gente a entender que, eventualmente, eu não preciso de um sistema de DDoS no sistema de reserva de salas da empresa. Uhum, ou eu não preciso de uma super autenticação incrível no sistema de impressão que só está dentro do escritório, né? Ou, se eu já tenho um sistema de IDM, é melhor eu plugar o sistema de IDM do que desenvolver um novo mecanismo de autenticação numa aplicação. Notem que quando eu faço isso, eu estou tirando o trabalho do time. Quando eu falo, cara, você não vai precisar desenvolver toda essa parte de autenticação aí, não. Faz o seguinte, integra nesse outro sistema que a gente tem aqui, e lá já tem os usuários, e lá já autentica, e lá já tem token. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais integrado, né? Sim. Geralmente, a área de segurança chega com um caminhão de requisitos, e isso talvez não seja o mais apropriado para todo o negócio. A gente tem que entender com calma o que faz sentido. Aí depois, da parte de desenvolvimento, que a gente vai entrar lá no SAST, no SCA, né, definir quais são os gateways de qualidade, qual que é o nível mínimo, qual que é o critério para passar, para entrar. Uhum. A aplicação vai para o ar, vai ter que combinar o pen test, mas não acabou aí. Sim. Essa aplicação ela tem um ciclo de vida, esse código vai ficar lá rodando durante anos. Exato. Então eu tenho que ir lá no SOC falar da gestão de acesso. Eu tenho que ir lá no pessoal do SOC também falar que precisa instalar o AF. Eu tenho que ir na área de governança e falar, essa aqui é uma nova plataforma, esses indicadores são importantes, vamos montar uma visão executiva em cima disso? Sim, com certeza. Então, eu acho que o trabalho do arquiteto é pervasivo, né? Ele passa por todas essas etapas. Sim. Quando a gente fala de gate, cara, que é uma coisa que dá briga em muitas empresas. A gente fala que a gente vai colocar um gate lá no código para o cara não poder fazer pull request se tiver X vulnerabilidades. É trabalho do time de arquitetura ou do time de engenharia montar as políticas de gate, de entrega de software seguro? Eu acho que assim, quem monta a política não é tão importante, mas é importante o trabalho de quem é aprovar a política. Né? Independente de quem escreve políticas, e parte do trabalho do arquiteto também é escrever política, ele tem que entender um pouco de governança. Sim. Mas, eventualmente, com a gestão da empresa aprovando a política tem que ser cumprida. Ou uma exceção tem que ser alinhada com quem assinou, né? Uhum. Eu acho que, quando a gente fala de política, muitos dos problemas que a gente tem nas empresas hoje é porque a liderança não se envolve na assinatura da política. Eles não se envolvem, eles não entendem o que está ali, eles não conversam sobre aquilo. Né? Liderança, você diz... Gestão da empresa Gestão mesmo. da empresa. Direção da empresa. O board, no caso. O board. Entendi. Né? Você tem uma política de desenvolvimento seguro e tem vários... Né? Assim, a coisa não é, como a gente falou, não é binária. Né? Então, se eu escrevo uma política para um outro técnico ler,
eu não posso esperar que um diretor, né, de uma empresa vai entender Sim. uma política de desenvolvimento seguro. Sim, com certeza. Agora, se eu faço algo amigável, que lá está escrito quais são os gateways de qualidade, que não pode passar tal problema, que tem que ter essa etapa, por que tem que ter. Se eu tenho a anuência deles, eu tenho uma regra que vale para todo mundo. E aí, se a gestão da empresa definiu que essa é uma regra, talvez os técnicos vão negociar ali para implementar ela. Uhum. Mas acho que essa definição de política... Quando a gente fala de travar o gateway, né, que esse é o grande medo, né? Eu acho que talvez esse também não seja o primeiro ponto para a gente conversar. Se vai travar ou não o gateway, não é por aí que começa. Eu acho que depende muito da maturidade da empresa, do desenvolvedor e do time de segurança. Tem alguns projetos que eu implemento a esteira de desenvolvimento seguro. Então, eu defino junto ao cliente quais são os requisitos, escolho as tecnologias e vou lá com o time de desenvolvimento e falo, a gente vai colocar desse jeito. E eu não começo falando dessa parte de gateway. Na verdade, eu não começo nem integrando no pipeline. A primeira coisa que eu faço é explicar para eles o que é um SAST. Sim. Uma ferramenta, por exemplo, de análise de scan, que é como se fosse um corretor ortográfico. Quando eu estou codando, ele já me fala, aqui tem um problema, aqui tem um problema. Eu vou lá e corrijo, né? E aí a segunda etapa é instalar algum plugin, o IDE, desses desenvolvedores, e criar o hábito deles rodarem esse plugin no IDE, que é como se fosse um corretor ortográfico do Word. Quando você faz o documento, você clica, e aí tem alguns requisitos para que isso dê certo. Tem que ser rápido. A vida do desenvolvedor não é fácil. Tem que ser simples e tem que ter pouco falso positivo. É verdade. O desenvolvedor ele tem que, desenvolver, fazer planning, o negócio tem que funcionar sem dar problema. Se der problema, ele tem que resolver, ele tem que ter reunião com o PO. A vida do desenvolvedor é bem dura hoje em dia, principalmente com esse mundo ágil, né? Tem muitas disciplinas em cima dele, performance, disponibilidade. Quando você coloca segurança como um negócio complexo, a chance dele fazer isso direito é muito baixa. Então, a gente de segurança tem que tentar facilitar a vida do desenvolvedor. Tem que ser um negócio simples de usar. E aí esse é o segundo passo. Então, vou instalar um plugin para deixar simples, sem falsos positivos. A gente estava tendo uma conversa outro dia e a gente trouxe até alguns números para pensar um pouco, né? Fica para vocês pensarem um pouco, mas assim, eventualmente posso ter uma solução incrível de segurança, que ela detecta todos os problemas de um código. O problema é que esse código ele tem 10 problemas de segurança, só que ela gerou 2.010 alertas. Então, tem 2.000 falsos positivos aí no meio e 10 problemas de verdade. Sim. Qual a chance de um problema de verdade passar lá quando a gente vai criar as exceções? Já imaginou o trabalho que dá para analisar 2.000 problemas? Sim. Então, às vezes, eu tenho uma ferramenta que ela não pega os 10, mas ela pega 8, pega 9, mas dá um número muito menor de falsos positivos, talvez seja uma opção menor. Vai de cada empresa, né? Não estou aqui para falar a verdade. Com certeza. E aí, uma vez que você criou essa cultura, né, lidando com um arquiteto de software, com um time mesmo, falando, pessoal, a gente precisa rodar requisito, é importante, tem que ser importante para todo mundo. Se for só importante para você de segurança e não for importante para o desenvolvedor, as pessoas trabalham como são cobradas. Exato. Né? Ele fala, mano, tem um cara de segurança que vem aqui de vez em quando no Teams me encher o saco para rodar esse negócio, mas importante para o meu chefe é eu entregar aqui a história, né? Manter o ritmo, manter meus story points aqui. É verdade. Se for importante para todo mundo, ele vai fazer. E aí o gateway de qualidade, né, bloquear no pipeline, vira uma consequência. Né? É importante para todo mundo já sabe fazer, então a gente vai colocar isso aqui para que isso não passe, para esses problemas não passem. Agora, se você só coloca esse negócio no pipeline bloqueando o código, aí vira uma caixa de surpresas, né? Sexta-feira, vou comitar meu código aqui, 45 vulnerabilidades. Exato. Eu tenho que soltar na sexta o código. O que eu vou fazer? Não, assim, é até um problema que acontece muito que a gente vê. Imagina que você teve um bug no seu código e aí o plantonista tá atuando sábado de madrugada, cara. Cara, pensa só. O cara tá lá, ele tem que passar por uma quantidade gigantesca de testes, de scanners, de Dockerfile, de manifesto, de imagem, cara, container e SAST e uma cambada de coisa para chegar lá e falou assim, tá, beleza, agora eu vou ter que deployar, cara. Tipo assim, só que eu tô com a aplicação parada. Aí o que acontece? Existe o que a gente conhece como a PR de hotfix, né? Que o cara vai lá, bypassa tudo, pum, coloca, corrige o código e aí depois tem lá as tratativas para você validar se aquilo que corrigiu o problema não trouxe outros problemas, né? Então, assim, é muito complicado isso, cara. Quando a pessoa começa a se preocupar mais com o gate... Porque, assim, você vai ter casos em que você vai ter que fazer uma correção de hotfix. Cara, e aí eu acho que a forma como os profissionais de segurança levam a usabilidade do pipeline seguro
você não tem sucesso na implementação. Porque você, como você falou, você mais atrapalha a vida do cara do que você ajuda. E eu acho que aí a gente abre uma outra brecha para falar de shift left, né? Vou só pegar um gancho nesse. Algo que eu aprendi, assim, eu tenho trabalhado com políticas e processos, né? Exceções sempre vão existir. Sim. Se você cria um processo e você esqueceu de definir esse processo, como é que vai funcionar a exceção, seu processo está errado. Exato. Né? Você fala assim, toda máquina na empresa tem que ter antivírus. Muito bem, tem alguém lá um belo dia que chegou com Linux. Você tem antivírus para Linux? Não tem. E aí temos um problema. Se você tem um processo definido que fala, para esse cenário, quando for preciso uma exceção, esse é o fluxo, é desse jeito, são essas pessoas que têm que aprovar, tá tudo bem. Então, quando você define o gateway de qualidade, já vai bloquear, não vai passar com vulnerabilidade. Se você não criou exceção nisso, você está vivendo num mundo hipotético, onde tudo vai funcionar, né? Sim, Wonderland. Não dá. Tem que ter exceção. Então, assim, quem é que tem que estar envolvido para a gente fazer? O sistema está parado, eu preciso alterar o código, colocar e... Né, quem é que vai ter essa definição? Quem é que vai olhar para isso? E às vezes a gente, segurança, também só olha para o nosso bolo, né? É importante a gente olhar para o negócio, porque o objetivo de um profissional de segurança, numa empresa, geralmente não é remover todos os problemas de segurança. Porque se fosse isso, era melhor a gente desligar todos os computadores e pronto. A gente não tem invasões cibernéticas, né? Olha que beleza. Bota pra prancheta, né? Então, assim, não se sintam mal com isso. Né? Putz, tem um projeto aqui, mas nossa, precisa passar uma exceção. Né? Não deu para fazer o pentest agora, vai ter que atrasar o pentest uma semana e eu tô triste. Obviamente a gente vai ver o que melhora para isso, mas o nosso objetivo também é o objetivo da empresa, que é ganhar dinheiro, que é transformação digital. Não sei qual que é o objetivo da empresa que você trabalha. Aliás, é um excelente ponto, né? Verdade. Se você trabalha numa empresa e você não sabe como a sua empresa ganha dinheiro, quais são as metas... né? Reveja os seus conceitos, né? Reveja seus conceitos. Porque a nossa meta não é só não dar problema para a empresa. Exato. Né? A gente começou o segundo bloco falando de uma má definição de arquitetura, né? E a gente parou aqui e caiu em pipeline. Quais são os principais componentes que você define como componentes básicos para uma boa arquitetura de segurança? Geralmente eu começo por uma modelagem de ameaça. Então, uma vez que eu entendi qual que é o negócio que está por trás, vamos imaginar que a gente está fazendo um aplicativo para programa de pontos em postos de gasolina. Né? Eu entendi para que esse aplicativo fez. Aí um arquiteto de software vai definir, né? A gente vai usar um banco MySQL, vai ter uma API, vai ser cloud, vai ter Docker, vai ter Kubernetes, vai ter observabilidade e tal. Nesse momento, eu entendendo a tecnologia, eu vou tentar pensar no que pode dar errado. Então, vamos pegar esse exemplo do programa de pontos do posto XPTO, né? A autenticação é algo importante, porque se uma outra pessoa pegar a conta, literalmente ela vai ter acesso aos pontos que podem ser trocados por recompensas. Então, é como se fosse uma autenticação de banco. Sim. Então, a gente tem que pensar no fluxo de autenticação. Como é que vai criar a conta? Né? Vai ser integrado com Gmail? Vai ser só com a senha para entrar? Vai poder usar biometria? Entendendo o risco, eu vou definir quais são os controles de autenticação. E aí eu vou ver qual tecnologia eu tenho disponível na minha empresa. Então, às vezes, eu já tenho lá um serviço, por exemplo, de IAM para aplicação, que já tem os usuários. Né? Ou eu vou ter que integrar com uma API, vou ter que pegar contas de outro lugar. Então, a gente vai ver qual que é o protocolo ALF que a gente vai usar. Uma vez identificada a aplicação, o usuário está lá, tem a parte do SSL, do certificado digital. Se for uma aplicação mobile que vai ter uma API aberta para a internet, a gente vai precisar ter um Web Application Firewall protegendo essa API, um API Gateway para fazer controles de rate limit, por exemplo, para ninguém fazer um brute force na aplicação. E aí eu vou escrever uma história falando de... Né, o ASP Top 10 traz para a gente as 10 principais falhas de segurança. Se você é um arquiteto, você tem que estar conectado nisso. Eu tenho que conhecer quais são as 10 principais falhas de uma aplicação. Com certeza. Top 1, pelo menos na última versão que eu consultei, são problemas de controle de acesso, por incrível que pareça. Então, autentiquei na API. E aí as pessoas concebem que só o que o aplicativo faz vai entrar na API, mas eu consigo autenticar por fora do aplicativo, né? Pegar a minha chave de sessão, autenticar na API e começar a mandar mensagens do jeito que eu quiser. Então, a gente precisa validar esses controles de acesso. Note que, assim, eu estou entendendo o negócio e aí eu estou definindo os controles. Não é só falar assim, tem que ter um application firewall. E se vira aí implementar, né? Então, aí para o banco de dados, por exemplo, a gente pode ter criptografia ou não, né? Depende muito de... Assim, criptografia, cara, é questionável quando ela se aplica ou não, mas às vezes ela é requerida por regulamentação. Então, às vezes não é uma escolha.
Deixa eu te contar uma história interessante. Tem uma temática que eu tenho trabalhado recentemente chamada Data Residence. Então, alguns países, quando você opera nesses países e você tem aplicações lá, você precisa armazenar os dados dos cidadãos daqueles países no território daquele país. Uhum. Então, eu estou fazendo uma aplicação em AWS, né? E vai ser uma aplicação que vai rodar na Europa, na Ásia. Não tem AWS na Rússia. Como é que eu vou cumprir a regulamentação de data residence da Rússia? Que o solo do russo tem que estar armazenado, a informação do russo tem que estar armazenado em solo russo primariamente. E está um universo de possibilidades. Então, esse requisito de segurança simples que eu trouxe pode mudar completamente a arquitetura. Com certeza. A gente vai ter que pensar em alguma maneira de... Né, a gente pode até continuar, talvez, usando uma cloud que tenha uma presença lá. Existem hoje, né, título de curiosidade, serviços especializados de bancos de dados que fazem data residence. Então, os caras têm bancos de dados distribuídos pelo mundo todo, em vários países diferentes. Porque tem que atender os diversos níveis de compliance, né? E olha que eu nem estou entrando tanto na parte de tecnologia ainda. Sim, A gente pode falar da parte de processos, né? Então, se é um banco de dados que tem informações críticas, pensa nesse programa de pontos do posto XPTO. E se o DBA for lá e colocar 1000 pontos para a esposa dele? Então, a gente vai ter que ter um acesso, né? O DBA vai precisar acessar esse banco de vez em quando. Como é que a gente vai controlar esse acesso? Como a gente vai monitorar o que ele faz? Né? O trabalho de modelagem de ameaça ele ainda é extremamente artesanal. Né? A gente leva em conta vários padrões, como o ASP, tem o modelo de Stride da Microsoft, mas a gente usa a experiência. Então, eu sento nessa arquitetura, né? Olho para ela 2 dias, penso em tudo que vai dar problema, pergunto muito, porque a gente precisa entender. Uhum. Eu não quero colocar um requisito lá que não faz sentido. Entende? Porque, assim, se eu colocar um requisito que não faz sentido, eu perco minha credibilidade. Com certeza. Quantas pessoas, quanto tempo e investimento da empresa vai ser feito para fazer um negócio que não vai agregar segurança? Deixa eu dar um exemplo. Não, pode finalizar. É que eu tenho uma pergunta aqui de gancho que você estava falando de modelagem de ameaça. Mas finaliza. Então, eu trabalhei num projeto com uma blockchain, né? Uhum. E aí, tinha várias empresas envolvidas. E um dos requisitos era que a gente tivesse IPS, porque essa blockchain ia operar na internet. E aí eu fui me aprofundar um pouco mais na tecnologia, porque o papel do arquiteto é entender da tecnologia e entender do negócio ali por trás. Né? Claro. Na época a gente estava usando uma tecnologia... Nossa, eu não vou lembrar qual que o nome dela agora, mas especificamente ela utilizava um protocolo do grupo proposto pelo Google, né, chamado gRPC. Então, RPC em cima de TLS. E eu não encontrei nenhum IPS no mercado que suportasse esse protocolo. Caraca. Então, veja como é que é um controle de segurança que pode não fazer sentido. A minha empresa pode gastar, sei lá, algumas centenas de milhares de reais no ano para comprar um equipamento de IPS para proteger essa blockchain. Sim. Ele entende o protocolo? Não. Não faz nada lá no meio. Vejam que eu não sei implementar, talvez, todos os IPS ou IPS que essa empresa usa. Esse é o trabalho do engenheiro. Sim. Mas eu, como arquiteto, tenho que entender a função daquilo ali. Com e se é certeza. aplicável ou não. Sim, com certeza. Cara, quando você fala de modelagem de ameaças, que a gente fala que a gente vai definir ali os pontos principais para poder entender o que é necessário ou não, quais são os profissionais que você entende que não devem faltar num time que vai modelar ameaças? Cara, obrigado por ter perguntado isso, porque assim, você já começou com a resposta, né? Num time. Então, assim, a modelagem de ameaça ela não é só um papel de segurança. Assim como a gente não olha só para segurança do negócio, não é para negócio, todo mundo olha para tudo nesse mundo moderno. Sim. A gente tem que ter uma pessoa de negócio, a gente tem que ter um arquiteto de software. Dependendo da natureza da empresa, eu sugeriria ter alguém de infraestrutura junto. Infraestrutura, você diz ali, um sysadmin da vida. Um sysadmin, ou alguém que cuida do pipeline, alguém que entende da nuvem. Release, SecOps. Monitoramento de rede, Entendi. vai ter firewall, né, conectividade, VPN, vai ter outras empresas integradas. Entendi. E essas pessoas elas têm que estar comprometidas com esse objetivo. Porque às vezes o cara está na reunião, ou ele está olhando para você, mas ele está mexendo no WhatsApp, está olhando no Instagram. Então a gente tem que estar ali todo mundo tentando descobrir o que pode dar de errado. Uma maneira simples de pensar no threat modeling é assim: imagina que minha irmã comprou uma barraquinha de cachorro-quente e ela vai vender cachorro-quente na rua lá do prédio onde eu moro. O que pode dar de errado? Ela pode ser assaltada. Sim. Pode faltar suprimentos para ela. Ela pode ficar sem troco. Né? E alguém pode vir com dinheiro grande. Ela pode pegar uma nota falsa. Quantas coisas podem dar errado? Esse é o trabalho da modelagem de ameaça. A gente pensa em tudo que pode dar errado. E a gente começa a pensar o que a gente vai fazer para isso não dar errado.
Obviamente, levando em conta a possibilidade, né? Falar assim, putz, mas hoje poucas pessoas passam no dinheiro, né? Então, se em vez de se a gente não aceitar dinheiro, só aceitar cartão e Pix. Então, eu eliminei... Aí já tem um olhar voltado para business, né, também. Também, mas também é para segurança. Porque assim, por que a gente não vai aceitar dinheiro? Porque eu não quero ter o risco de ser assaltado. É um risco. Sim. Você vê como é que a disciplina de segurança está integrada. A gente tem que tentar, né? Quem sou eu para dizer as regras, né? Eu busco na minha carreira estar integrado com o negócio, né? E tenho tido sucesso com isso. Eu concordo, cara, totalmente. Né? E, por exemplo, se eu não tenho um cara de negócio na mesa, como é que eu vou definir que a gente não vai aceitar dinheiro em papel num negócio de cachorro-quente? Verdade. Legal. Cara, a gente, sei lá, eu faço muitas perguntas para a galera, assim, quando a gente vai falar sobre arquitetura, sobre engenharia de segurança. E muitas vezes a gente levanta várias bandeiras, assim, sobre os principais problemas que a gente enfrenta. Cara, qual que foi o problema que mais te marcou, assim, que foi mais difícil de você transpor dentro da sua carreira de arquiteto, cara, para a parte de segurança? Você lembra? Você teve alguma coisa assim? Não, tive. Assim, eu tenho um grande problema que eu trabalho nele, mas eu nunca vou resolver ele. Que é o problema de como eu gero valor. Né? Eu acordo na segunda-feira para trabalhar, tenho lá meu salário, e um pensamento que eu penso é, tá, por que essa empresa está me pagando esse salário? Como é que eu gero esse valor para ela, sabe? Tipo, como é que ela vê o resultado disso? Ela fala, tô pagando aqui R$ 500 para o Bruno. Tá, mas qual que é o retorno para a empresa? Né? Essa é uma reflexão, né, de como é que eu gero valor para uma empresa que é muito importante a gente ter. Todo mundo tem que ter na carreira. Todo mundo trabalha com segurança. Com certeza, com certeza. Porque eu penso nisso, sabe, na semana. Então eu faço o meu trabalho e falo, mas como é que eu gero valor do meu negócio? E eu tenho me adaptado. Né? Eu falo muito que isso tá ligado... É uma coisa meio que de mentoria, mas assim... o profissional que não descobre o propósito porque ele está na empresa, alinhado com o propósito da empresa, esse cara não vai ser feliz. Que aí vem o que você está falando de, cara, para que eu sirvo aqui? Por que eu trabalho? E o propósito e o negócio ele é dinâmico. Então, eventualmente, um ano na empresa, o objetivo pode ser obter mais clientes. Sim. No outro ano vem uma crise. Então, o nosso objetivo é não fazer um layoff das pessoas, não perder os clientes que a gente já tem. Sim. Assim, é importantíssimo que a gente saiba qual que é o objetivo da empresa. Né? Se você nunca fez uma pergunta dessa para o seu chefe, talvez seja uma boa pergunta para começar nessa segunda-feira, né? Isso aí. Meu amigo, o que seria um bom ano para você? O que você espera de mim? Se você só está fazendo o seu trabalho, mas você não tem objetivo, você não está integrado ao negócio, você está perdido. Eu até, recentemente, eu assisti um podcast do Luciano Santos. Não sei se você já ouviu falar dele. Luciano Santos, ele é um mentor de carreira. Né? Ele fala no podcast dele que, cara, o seu chefe não tem que adivinhar o que você quer, o que você aspira, para onde você quer ir. Se você não chegar e não falar para ele, cara, o que você quer trilhar, cara, você mesmo já se auto-sabota, sabe? Então, assim, eu acho que esse lance aí de você conversar, você entender o seu propósito, cara, você sim tem que falar para onde você quer ir. O seu chefe não vai adivinhar. O seu líder não vai adivinhar. Se você quer crescer, se você quer encontrar propósito no trabalho que você faz, alinhado com a empresa, cara, converse sim com o seu líder. Porque aí é aquela coisa que a gente pergunta, tá? Cara, eu tô acordando feliz, tô motivado para trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço, porque tudo isso vai refletir no seu desempenho. Com certeza. Deixa eu te dar um exemplo. Assim, eu trabalho muito com consultoria, assim, atendendo diferentes clientes. Né? Então, além de eu tem que estar aliado com a minha empresa, eu tenho que estar aliado com o meu cliente também. Com certeza. Algum tempo atrás ali, eu fiz um pen test numa empresa de hospitais, uma rede de hospitais. Né? E aí, né, estava meio corrido na época, eu não fiz um alinhamento muito bom, eu não consegui conectar com o cliente. Então, eu vou fazer o pen test meio que às cegas. E no final do pen test eu fiquei super feliz com o resultado, sabe? Porque eu consegui acessar prontuário de paciente, lista de visitantes, lista de medicamentos que as pessoas estavam tomando. E eu fiz o relatório, eu fui super animado para a apresentação, né? E aí, né, tava lá o time de tecnologia do cliente, falei assim, ó, o pen test foi essas foram as vulnerabilidades encontradas, esses foram os vetores de ataque e esses foram os resultados obtidos. E aí, para minha surpresa, do outro lado da mesa, né, o time da empresa falou assim, nossa, ufa, ainda bem que você não acessou o nosso RP.
Nossa, ainda bem que você não acessou as máquinas do financeiro. Então, não tinha LGPD na época, né? Então, o conceito de privacidade era um pouco diferente. Mas veja como, para mim, era um trabalho incrível. Eu falei, nossa, acessei todos os dados, todos os pacientes. E eles estavam preocupados com outra coisa. Se eu tivesse estado alinhado, eles falaram, cara, o que seria um pentest incrível para você? Verdade. Fala assim, quais seriam resultados? Você fala, nossa, valeu o dinheiro que eu paguei. Eu poderia ter focado naquilo. Porque durante o pentest você tem algumas horas para trabalhar. E aí eu tinha, acho que, 60 horas nesse projeto. Então eu fui no que eu achei que era mais importante, mas não o que era importante para ele. A definição de escopo é fatídica, né? Então na empresa você está trabalhando para um negócio, fala assim, não, estou fazendo um trabalho incrível aqui, olha, né? Cara, eu não deixo passar um programa aqui, eu não deixo passar um software nesse pipeline, por exemplo, de segurança com uma vulnerabilidade sequer. Meu trabalho está incrível. Mas é isso que esperam de você? E aí você está atrasando o delivery da empresa em 3 meses. Pois é. Talvez algumas exceções tivessem sido criadas e o seu trabalho não seja bloquear os problemas, seja garantir que os problemas não estejam lá, tá antes, sabe? No pipeline, tá no shift left. Exato. E às vezes você tá pensando só em bloquear, acha que tá fazendo um trabalho incrível e não tá. E não tá, é verdade. Bacana, cara. Bom, pra gente finalizar aqui, Brunão, pegando a sua larga experiência e carreira, quais dicas, cara, que você daria para alguém que está galgando um cargo ali de arquiteto de engenharia de segurança? Quais são as dicas que você daria para quem está ouvindo esse podcast, para quem está nos assistindo, que está ali sênior, especialista e deseja dar continuidade na carreira e chegar chegar a ser um arquiteto de segurança ou de cibersegurança? Tá, eu acho que assim, o primeiro momento, acho que talvez seja desafiador alguém começar a carreira como arquiteto, né? Eu não vejo, assim, muito sentido em falar assim, tem um arquiteto júnior, né? Porque você precisa ter uma visão muito ampla, né? Então, algumas empresas têm programas de estágio para onde você pode começar a ter uma visão, mas assim, você tem que estudar várias coisas, né? Então, às vezes eu dou aula, por exemplo, de segurança e tem alunos que não sabem como que funciona um container. Não tem a menor ideia do que é cloud. Não sabe o que é uma aplicação baseada em Lambda Functions, né? Que não tem lá um servidor web. Sim. Então, o arquiteto tem que ser intrinsecamente conhecedor da tecnologia. Então, tem que estudar bastante a tecnologia em diversos aspectos. Você não precisa ser especialista, né? Então, eu, por exemplo, cara, se eu fosse montar uma aplicação hoje baseada em Lambda Functions, eu ia precisar estudar um pouquinho, né? Primeiro que eu não sou desenvolvedor, mas eu ia ter que, né? Eu não preciso entender com detalhes, mas eu preciso entender por trás daquilo. Então, você tem que ser alguém curioso. Eu diria que tem que estudar tecnologia de modo geral, entender para onde o mundo está indo, né? Eu vejo algumas pessoas de segurança, por exemplo, que ainda estão lá naquela época de quando a gente começou. Sim, o TM. Fala, não, tem que ter o TM, é antivírus, é backup, é isso que é importante. Cara, o mundo está girando, sabe? Sim. Para ser um arquiteto, você tem que estar conectado na tecnologia. Então, tem que estudar novas coisas. A tecnologia evolui muito rápido. Então, eu estudo até hoje. Tenho 16 anos de experiência profissional. Sim. Ainda até hoje eu estou estudando coisas novas. Quem não estuda, né? Pelo menos quem quer chegar num nível ali alto de conhecimento como um engenheiro ou um arquiteto, né? Não diga não para demandas. Então, durante a minha vida, por exemplo, eu já instalei sistema de nota fiscal eletrônica, eu já instalei ERP. Cara, eu já até configurei impressora matricial. Nossa. Porque tudo isso é uma chance de você aprender. Com certeza. Então, não diga não para trabalhos diferentes, sabe? Se anime com isso. É uma oportunidade de você aprender algo novo. Então, você está lá, eu trabalho no SOC e alguém pediu para eu instalar o sistema de DLP. Ai, que saco, eu gosto de mexer com CIEM. Não, cara, vai lá, aprende, sabe? Tira o melhor daquilo. Sim, com certeza. É uma experiência nova para você. E eu acho que o perfil, especialmente para o arquiteto, também é algo a ser trabalhado. Lembra que a gente falou que o arquiteto está no meio da ponte? Sim. Ele não é um super técnico faixa preta. Sim. Ele também não é um executivo de negócio, mas ele tem que entender um pouco o negócio. Então, a postura da gente tem que ser muito de entender o que está por trás, de tentar, sabe? A gente tem que tomar decisões lastreadas. Tem que ter um fundamento por que você está pedindo para fazer backup. Sim. E por que tem que ser de 12 em 2 horas. Sim. Já para quem procura mais ao lado de engenharia, ali tem que ser faixa preta mesmo. Tem que pegar um assunto e conhecer todas as nuances daquilo, né? Então, se eu quero ser um engenheiro de segurança de redes, cara, eu vou pegar faro, mas eu vou ler toda a literatura que eu puder, montar máquinas virtuais, procurar certificações de fabricantes, se esse for o caso, né? Se eu quero ser um engenheiro de CIEM, cara, é uma carreira difícil também, sabe? Uhum. O Bert que o diga, né, Bert? Tô quieto aqui. Eu acho que assim, não tem almoço de graça, né? Sim. Eu acho que são perfis diferentes.
O arquiteto ele é mais pluralista, tem que ter um perfil mais pacificador, sabe? Legal. E o engenheiro já é um especialista, cara. Ele tem que... O engenheiro, ele é o cara que não pode pedir ajuda para ninguém. Geralmente, quando chega nele... Ele que ajuda, né, cara? Ele é o F1 do negócio. Deu problema lá de rede. É. Cara, né, o N1 passou para o N2, aí foi lá para o Senna. Quando chegou no engenheiro de redes, meu amigo, ele não tem para quem pedir pinico. Ele vai ter que resolver. Isso aí. O arquiteto tem essa vantagem, ele tem o apoio dos engenheiros para ajudar ele. Porém, ele tem que ter essa visão mais ampla, né? Sim, com certeza. Legal, cara. Bacana nosso papo aqui sobre arquitetura de segurança. A gente mergulhou em vários assuntos. Bruno, cara, obrigado pela sua presença. Queria agradecer demais aqui. Colaborou muito, cara. Trouxe uma visão aí de arquitetura, de segurança, muita experiência. Cara, queria te agradecer aí por fazer parte do nosso episódio. E que com certeza vai servir aí de guia, cara, para muita gente que está buscando a engenharia, a arquitetura. E, cara, eu acho que foi animal, cara. Foi muito bacana, cara. Cara, obrigado. Assim, uma das características de um arquiteto é que ele fala mais como da cobra, né? Então, porque, assim, dava para falar muito mais, passou super rápido. Eu que agradeço aí. Verdade. E espero contribuir aí com o projeto de vocês, com você que está nos vendo, né? Que visto alguma coisa nova. E vamos aí, porque esse mundo está precisando de muita gente boa em tecnologia. Verdade. Né? Fechou. Galera, fechamos mais um podcast aqui com a ilustre presença de Bruno Botelho, falando sobre arquitetura de segurança. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!